Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje analisa o crescimento do número de casos de AIDS e a situação do GAPA no estado, com o Carlos Alberto Duarte, vice-presidente da organização não governamental. Então, Carlos, a situação do GAPA está bem difícil. A gente costuma dizer que a situação do GAPA reflete exatamente a situação da AIDS em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A casa, tanto que a gente fez aquela campanha 2 anos atrás, a casa está caindo, mas nós continuamos de pé, porque a casa ela está caindo de fato. A gente fez uma reforma estrutural na casa em 2000, com apoio do Banco Mundial, com recursos do Banco Mundial, com recursos da UNAIDS e também recursos do Estado do Rio Grande do Sul. A gente reformou toda a casa, telhado, parte elétrica, hidráulica, não sei. Mas desde então a gente não tem recurso para nem botar um prego na casa. E a casa não é nossa. A crise que nós vivemos, que o país vive, neste momento, também teve interferência ou não? Eu acho que é muito mais um entendimento da necessidade ou não de parceria com a sociedade civil para o enfrentamento da AIDS do que qualquer outra questão. Acho que tem muito mais a ver com a banalização da AIDS, até mesmo por parte da gestão. Tá? A sociedade, ela não entende a AIDS como um problema seu, e sim um problema do outro. Tanto que esses tempos até a gente estava numa ação judicial aí, e o juiz fez uma fala com a presidente do GAPA e disse assim: mas dona Carla, nós somos muito solidários com a sua causa, com a causa do GAPA. E ela interrompeu ele e disse assim: esse é o nosso grande problema, não é com a minha causa ou com a causa do GAPA, é com a causa da sociedade. Enquanto a sociedade achar que a causa é minha, ou do GAPA, ou das outras organizações, porque não é só o GAPA, tem várias outras organizações no estado que trabalham com AIDS, então numa situação muito semelhante à do GAPA. Enquanto a sociedade e o governo achar que o problema é nosso, esse problema só tende a aumentar, né? Porque a AIDS está aí, a AIDS está... Na década de 80 as pessoas conheciam a AIDS porque era do Nureyev, do... sei lá, Isso é uma pergunta que eu me atores. faço, exato. Se eu acho que esse pânico todo inicial foi porque muitos artistas tiveram AIDS logo no início. O próprio Cazuza, né? Que foi aquele estouro todo, atores de novela, enfim. E eu acho que começou aí o pânico, porque ficou muito famoso. Porque, artistas estão morrendo, artistas estão doentes. Mas agora a gente não vê isso, né? E os jovens não acompanharam essa questão do Cazuza. Eu mesma não vi tudo isso. Tu tens uma série de reportagens, né? Que vocês fizeram no Jornal do Comércio. Éramos 6 jornalistas ao todo. A gente fez até o nome da série de reportagens era justamente O Silêncio que Mata. Porque saiu totalmente da mídia, não se fala mais em AIDS. Mas as mortes continuam, o número de casos continua alto. Enfim, tudo que a gente já tem falado aqui. Não, e é bem isso, assim, o ano passado, ano retrasado, enfim, não perco um pouco a noção do tempo, mas foi no final de 2000 e nós estamos em 2016, 2014. Nós começamos um trabalho com a ESPM, numa turma de alunos, foram lá, nos convidaram para ser o case da ESPM, o GAPA. E a gente foi lá e começou a conversar com eles sobre a AIDS, com os estudantes, né? E eles impressionados, porque eles não tinham a menor ideia. O que eles sabiam de AIDS era do filme, na época era aquele... Não me lembrar o nome do filme. Passou 2 anos atrás, Clube de Vendas... Dallas, Clube de Venda Dallas. Tem muito antigo, que é o do Tom Hanks, que é o Philadelphia, mas esse eles conheciam porque os pais tinham pedido para eles assistirem na televisão. O Clube de Venda Dallas eles foram ver no cinema. Mas essa é a informação que eles têm sobre AIDS. Então, as pessoas, essa história ficou para trás. Então, o Cazuza agonizando em praça pública com as mãos assim, isso não está na memória das pessoas, está na memória de quem viveu aquele processo, né? E a gente não dá muita bola para a história, né? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, todo esse processo, enfim. Então, as pessoas não têm noção do que foi e do que é hoje viver com AIDS. Porque viver com AIDS, ok, a gente vive, a gente toma remédio, a gente sobrevive, a gente vive com AIDS, que antes apenas se morria com AIDS, mas viver com AIDS tem uma coisa de perdas muito grandes, porque é um processo
infeccioso que te atinge, como todo processo infeccioso. Entende? Te tira a qualidade de vida, apesar de não te deixar naquele estado, mas te tira a qualidade de vida. Mas tu falaste em remédio, né? Sim. Antes, e a questão do se toma remédio. Antes se tomava muito mais remédios diariamente, Sim. vários, né? Para combater esse vírus, ou enfim, mantê-lo, digamos, estacionado. Hoje, a evolução do remédio ajuda bastante. Com nesse certeza. sentido. É um apenas por dia? Como é que funciona? Depende, porque tem assim, tem várias combinações de tratamento, porque tem muitos remédios hoje no mercado. Tá? Uns mais eficientes, outros menos eficientes, uns que provocam maior efeito colateral, outros que provocam menor efeito colateral. Muito menos do que era há 20 anos atrás. Entende? Em 96, quando veio os remédios, a primeira leva dos medicamentos lá eram remédios muito tóxicos. Isso foi diminuindo, se tomava, o próprio AZT, se lembra, o AZT se tomava 30 comprimidos por dia, hoje toma 1 comprimido por dia de AZT. Então a toxicidade, obviamente, que melhorou muito, entende? Tem mais conhecimento. Mas ao mesmo tempo os medicamentos estão muito caros. E medicamento caro fica inacessível para o próprio sistema de saúde. Então no Brasil se fala muito, nós temos um medicamento que é 3 em 1, se toma um remédio por dia, 3 em 1. É excelente, entende? Algumas pessoas conseguem tomar ele, muitas não, tá? Porque já estão em outra fase da doença. Eu, por exemplo, não posso mais tomar esse remédio. Esse remédio, para mim, já é um remédio vencido, porque vai criando resistência a determinados medicamentos. Mas esse medicamento 3 em 1, ele entrou no Brasil há questão de 2 anos, mas ele é um remédio que entrou no mundo inteiro há mais de 10 anos. Já tem remédios muito mais modernos, com muito menos efeitos colaterais, que garantem uma melhora de qualidade de vida muito maior, só que são remédios muito caros. Mas o que está ao alcance hoje, por exemplo, que o SUS pode fornecer? Essa medicação 3 em 1 está no SUS. A medicação toda para AIDS, ela está dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? O problema é que o acesso a isso, apesar das pessoas dizerem, todo mundo tem direito, todo mundo tem o acesso, o serviço de saúde está muito precário. O serviço de saúde, aquelas estruturas que se tinha no início dos anos 2000 para atender as pessoas com AIDS não existem mais. Elas estão sucateadas, nós temos muito menos profissionais atendendo. Então, existe uma taxa de abandono de tratamento muito grande pela qualidade do serviço de saúde. E às vezes tu tem um medicamento, o medicamento está garantido, mas não necessariamente que tu possa ser tratado em função das doenças oportunistas. Não é pelo SUS. É outra questão. Que as pessoas acho que também esquecem muito disso. Né? É que, por exemplo, a maior doença oportunista que se tem hoje, que não é bem uma doença oportunista, mas digamos assim, que é a co-infecção AIDS-tuberculose. Essa é a que mais mata as pessoas com AIDS, é a tuberculose. O tratamento de tuberculose também está no Sistema Único de Saúde, tem toda uma questão. Só que, como se fala para tuberculose sempre se diz a taxa de abandono do tratamento de tuberculose ela é muito grande. Por quê? Por várias razões, mas uma delas é que a pessoa não se sente acolhida pelo serviço e vai embora, não volta. Na primeira oportunidade ela não retorna ao serviço. E daí a doença reaparece e a mesma coisa com a AIDS. Né? Então as pessoas não se sentem acolhidas, as pessoas se sentem rejeitadas pelo serviço muitas vezes, porque vamos pensar assim, hoje a maioria não digo a maioria, mas uma grande parte da população, das pessoas que vivem com AIDS ou que estão infectadas, como tu falou, grupos de risco, a gente sempre criticou muito o termo grupo de risco, porque grupo de risco dizia assim, são os homossexuais, usuários de drogas, as pessoas com hemofilia, travestis, e, bem, não estou nesse grupo, eu, mulher, por exemplo, vocês mulheres não fazem parte desse grupo, não tem grupo de risco nenhum. Vocês não são prostitutas, não estão no grupo de risco, não tem. Entende? O homem não se enquadra nesses critérios, não tem risco. Mas o risco existe para todo mundo, tanto que aumentou com as mulheres, aumentou. Então, essas pessoas, digamos que não é mais chamado de grupo de risco, passou para ser pessoas com maior vulnerabilidade, hoje é chamado de populações chaves, que eu não gosto do termo,
parece que é chave para alguma coisa. Se tu acaba com essa chave, tu acaba com todo o resto, sabe? Tem uma sensação de exclusão aí muito, muito grande para mim. Mas essas pessoas são pessoas em situação de rua. Como é que essas pessoas são recebidas no serviço de saúde? Agora vamos falar dos usuários de crack, Carlos. Os usuários de crack. Este grupo, ele é um grupo mais propício a chegar perto da contaminação, do HIV? Pela vulnerabilidade social, muito mais do que pela vulnerabilidade do uso de drogas. Porque o uso do crack, como ele é inalado, ele é fumado, né, a pedra, muitas vezes o risco se dá por ferida na boca, por queimadura, enfim, por algumas coisas mesmo, assim. Que cai muito, né, também. Sim, mas a imunidade cai, mas o vírus, ele tem que ter uma porta de entrada. Tá? Não é mas tanto eu falo isso, mais mas pela questão assim, desculpa. Da prostituição relacionada com vulnerabilidade social. Isso. Mas porque aqui no daí, usuário... para conseguir a droga, se prostitui. Para se prostituir, o cliente, que vamos dizer que toda prostituição tem um cliente, não é só o lado do profissional, né? É o lado do cliente. O cliente muitas vezes exige que não se use preservativo. Não, e às vezes entre eles também, porque provavelmente eles também não. Sim, mas daí afeto. Envolve afeto, envolve outras comprar coisas. o preservativo, de ter o preservativo, enfim. Tem essas questões, mas, por exemplo, assim, o risco do uso de drogas é muito maior no risco de drogas injetáveis do que no crack. Inclusive, até o Rio Grande do Sul tem uma particularidade que a gente levantou naquela reportagem do Jornal do Comércio. Um terço dos casos a contaminação se dava devido aos compartilhamentos de seringas, né? Por drogas injetáveis, e era uma coisa que não se reproduzia no resto do país, era uma particularidade do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, e até porque, talvez por isso, a epidemia no Rio Grande do Sul era muito mais heterossexual do que homossexual, porque também. o uso de drogas atinge uma outra... Então, falando é uma discussão longa, né? É uma discussão muito longa, esse é um processo que não... Por que o Rio Grande do Sul? Falando do heterossexual, Sim. Então vamos falar do predador sexual. Como é que a gente vê essa questão dentro do Rio Grande do Sul? O que tu chama de predador sexual? Predador sexual, porque a gente sabe que os grupos de risco, já não existem mais grupos específicos de risco, né? Então, os heterossexuais masculinos, né, eles estão um pouco descrentes do uso da camisinha como forma de se preservar. E aí vem essa questão do machismo e do que a gente chama do predador sexual, que ele acha que ele pode transar muito sem camisinha. Eu diria até que o heterossexual masculino tem a crença de que ele não vai se contaminar, não só que ele não vai passar, não vai, assim, enfim, que ele não, que é, até eu ia questionar o Carlos, ficou esse estigma que é uma doença dos homossexuais e das profissionais do sexo, né? Então, não sei, só complementando como Mas que... é bem isso. Porque... E, aliás, é isso que só complementando, a forma de contágio maior continua sendo através do sexo? Sim, através do sexo. A maior forma é através do sexo. E essa coisa, assim, tu fala assim, do predador sexual, o machista, digamos assim, aquele homem, ele não se... Porque para ele a AIDS ainda é uma coisa de viado, de travesti, de transexual. Não tenho relação com essas pessoas, eu nem conheço essas pessoas. Elas não fazem parte do meu mundo. Você sabe que também muitos são casados com mulheres, têm filhos e também se relacionam com homossexuais. Bem, mas não admitem isso. Vamos entender uma coisa assim, né? As travestis têm seus clientes. E os clientes das travestis não são outros travestis. Não, e não são só os travestis. Mas, os homossexuais não são os homens, né, mesmo? Sim, mas eu tô entrando no caso das travestis porque é onde tem o maior preconceito mesmo é com as travestis e as transexuais. Tá? Então, a negação de que de que as travestis, parece assim que elas vivem num mundo isolado da sociedade e eu não me relaciono com elas. Só que a sociedade toda se relaciona com elas através de outros e assim vai. Entende? Elas estão dentro da sociedade. Então, essa exclusão social que os chamados populações chaves, como são chamadas hoje, passam, isso faz com que a epidemia aumente muito nesse grupo e venha para os demais segmentos da população. Vamos assim, existe uma corrente, tá?
muito forte, tanto da sociedade civil quanto de técnicos e academia, que diz que a epidemia de AIDS no Rio Grande do Sul é generalizada. O que significa isso? Que nós temos mais de 2% de infecção pelo HIV em população geral. Tá? Nós, o Estado nega isso. Os 3 níveis de gestão negam isso, porque isso entraria num outro nível de enfrentamento da epidemia. A Organização Mundial da Saúde entra com outras questões, aí então é um problema muito sério, mas é do Rio Grande do Sul. Isso é outra pesquisa que está em andamento, que não consegue se terminar aqui no Estado. Essa questão tem 2% na população geral, mas ao mesmo tempo nessas populações específicas, de homossexuais, travestis, profissionais do sexo e tudo mais, chega a 15%, 20%. Tá? Pode chegar a isso. Tem um estudo em São Paulo que mostrou que em São Paulo 25% dos gays estão infectados. 25% pode ser que dentro do conjunto, se tu pensasse em 7% da população brasileira homossexual, 25% desses 7% é uma parte muito pequena. Entende? Mas dentro do contexto daquela população, daquele núcleo, e dentro do contexto de serviço público, é um número muito grande. Afeta toda a sociedade, de uma maneira ou de outra. Sabe? E isso não está sendo enfrentado no Brasil de uma maneira consistente por nenhuma das esferas de gestão. Tá? Então, se falou há pouco que... E como é que se enfrenta de forma consistente por essas esferas de gestão? Tem que ter... Federal, estadual e municipal? Tem que ter educação. Tem que ter investimento em prevenção. Uma das maiores críticas que saiu da conferência internacional que teve agora em Durban, na África, foi que o Brasil abandonou as campanhas de prevenção e toda a área de prevenção. O Brasil hoje tem uma política que é tratamento como forma de prevenção. Há um enfrentamento puramente biomédico da epidemia de AIDS. Enfrentamento biomédico é que tudo vai se resolver através de uma pílula. Então, a pílula da felicidade, do Prozac, que é resolver o problema do mundo, sabe? Mas isso é muito bom para os laboratórios, não? Quer dizer, é um enriquecimento surpreendente. Mas o remédio está cada vez mais caro. Os remédios são todos patenteados, né? Um custo absurdo. Olha o custo do tratamento de hepatite C. Entende que o próprio Estados Unidos está trabalhando para quebrar a patente do remédio da hepatite C, porque é um absurdo. Tu produz ele por $2.000 e vende ele por $100.000. Então é uma coisa que... Como é que é hoje o acesso, assim, sendo bem prático, né? A pessoa que faz um teste, é detectado que ela está com vírus, enfim, já desenvolveu. O que se tem aqui no estado, assim, forte para se oferecer nesse sentido? Olha, efetivamente, o que acontece? As pessoas fazem o teste, têm um resultado positivo, ele é encaminhado direto para o profissional, enfim, para o serviço, e é entregue a medicação, o 3 em 1, tratamento 3 em 1. Isso através de postos de saúde? Sim, através o 3 em 1, através dos postos de saúde. E o GAPA informa isso, por exemplo, se as pessoas vão até lá conversar? Hoje o GAPA não informa, o GAPA está fechado hoje, vamos deixar a coisa bem clara assim, o GAPA não tem nenhum serviço, o serviço que a gente faz hoje é serviço pelo meu celular, pelo celular Porque eu vi esses dias, eu li mesmo alguma coisa sobre o acolhimento, né? Que vocês disseram que era difícil receber pessoas onde vocês não tinham nenhum banheiro para oferecer. Não, nós não temos banheiro, o banheiro se ligou a água, vaza no vizinho, o vizinho reclama, então a gente deixa tudo desligado, não tem... Tá parado. Tá parado, cara. E vocês já procuraram a Secretaria Estadual de Saúde? Imagino que já, né? Mas agora, claro, recentemente... Sim, a única coisa deles... que eles querem a casa de volta, que nós temos que sair de lá depois da manhã. É isso. Quer dizer, e a gente pergunta, o que a gente faz com o que tem lá dentro? Tá? O que a gente faz com a biblioteca do GAPA, com todo o acervo, com os computadores que foram comprados com dinheiro público? Está tudo lá dentro. Com toda essa informação. E com toda a informação, tem a história. Devem passar. A casa do GAPA, ela tem um histórico, ela é conhecida como a Casa Amarela da AIDS, a Casa Amarela do GAPA, porque a AIDS sempre foi lá. Quando eram os primeiros casos, a dermatologia sanitária funcionava lá. Quando saiu, entrou o GAPA. Então, a casa tem uma referência muito forte. E, enfim, ela é a história da AIDS lá dentro. Que solução que vocês veem?
Olha, como a gente costuma dizer assim, a melhor coisa talvez hoje fosse, porque aquela casa, como o GAPA já estava com poucos voluntários e tudo mais, aquela casa já abrigou, nesses últimos anos, a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS, as Cidadãs Positivas, o Boca de Rua, porque a gente trabalha muito com população em situação de rua, né? A população mais vulnerável de Porto Alegre é a população em situação de rua. Então, como muitos deles, e que vem aumentando, vivem com AIDS e com tuberculose, o acolhimento deles se dava no GAPA. Tá? E daí a gente disse, bem, se eles estão vindo para cá, vamos trazer o Boca de Rua para cá. O Boca de Rua foi para lá. Agora o Boca de Rua se reúne acho que no Museu do Trabalho, lá embaixo, na Rua da Praia, porque o GAPA não tem condições de receber nem o Boca de Rua. Tá? Então, a casa do GAPA, hoje ela já é muito grande, talvez, para o GAPA. Tá? Então, a gente já tentou negociar com o Estado, com o município, um outro espaço que acolha outras organizações mais. Entende? Por exemplo, que vai a RNP junto, o Somos já funcionou dentro do GAPA, até ir para a Galeria Malcom, acho que eles estão na Galeria Malcom. Que é uma ótima ideia, né? Para o GAPA não serve. Não, eu digo ter várias. Ter várias, a gente tem até uma proposta do município, naquele prédio ali da Jerônimo Coelho, com a Marechal Floriano, tem um prédio que foi... quando nós íamos nos mudar para lá, o prédio foi interditado pelos bombeiros. É um prédio que foi uma escola antes. A gente trabalhou junto com a Secretaria Municipal de Saúde a utilização de alguns recursos que são de transferência da AIDS do federal para o município para reformar aquele espaço para a gente poder ir para lá. O GAPA, o Somos, o Igualdade e outras organizações mais. Só que a casa está lá fechada, se reformou todo um andar, não liberam, porque tem outras organizações que estão querendo ir agora que a casa está pronta, um andar está pronto, tem outras organizações que querem ir. Então quer dizer que é fácil dizer que é solidário, como disseram vocês. Exatamente. A questão do GAPA. Eu acho que é solidário é remangar a manguinha e trabalhar e resolver a situação do GAPA, né? Não ser somente solidário. É que não adianta, por exemplo, assim, uns nos perguntam, tá, ok, vocês ficam na casa. Não adianta a gente ficar com a casa. Para a gente ficar na casa e atender as pessoas na casa, a casa tem que ter uma série de reformas. Claro. Investimento. O telhado está caindo de novo, chove dentro. Quais eram os serviços que vocês ofereciam antes, até para a população saber? Nós tínhamos 3 áreas dentro do GAPA. Uma área de atenção a pessoas que vivem com AIDS. Então, a gente tinha toda uma área de atendimento jurídico, assim, para encaminhamento de questões de discriminação, trabalhistas e outras coisas mais, que a gente tinha com parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque não é nosso papel exatamente fazer isso, né? Esse é o papel do Estado, mas a gente acolhia via demanda, encaminhava e tentava resolver de uma maneira que fosse boa para aquela pessoa, né? Questão de atendimento psicossocial. Então, a gente tinha psicólogos que faziam terapia breve, 2, 3 meses, até a gente conseguir encaminhar essa pessoa para algum serviço público que atendesse. Nós tínhamos o plantão de acolhimento diário, né, telefônico, internet. A gente tinha um serviço de acompanhamento a empresas para trabalhar com prevenção no local de trabalho, junto à CIPAT, todas essas questões. Carlos, o GAPA está nas redes sociais porque é necessário uma entidade como essa, de peso, que o GAPA tem ao longo desses quase 30 anos de atuação no Rio Grande do Sul, um estado aí que a gente vê que está no ranking, né, no topo do ranking de casos notificados de pessoas com HIV. O GAPA tem uma fanpage dentro do Facebook, né, que foi montada pelos meninos da escola de saúde da ISPM, né, porque eles montaram algumas campanhas para nós e nós tínhamos que veicular essas campanhas. Veicular campanhas só hoje em mídia alternativa, né? Não tem como. Antigamente a gente até conseguia algumas campanhas na mídia tradicional. Mas na mídia alternativa a gente consegue colocar um videozinho. Então eles montaram, a gente montou isso. A gente montou com uma empresa aqui de comunicação aqui de Porto Alegre uma página, mas a gente não consegue manter ela no ar, então a página caiu. Por várias razões, não só por... Estamos dizendo assim, mas é tão barato manter um serviço. Isso realmente é. Mas tu precisa de disponibilidade de pessoas para alimentarem o site todos os dias, senão o site cai em
Se alguém vai lá, pergunta atendimento, alguma coisa, tu não responde logo, acabou, né? Então, nós não temos essa disponibilidade hoje, precisaria de outras pessoas trabalhando. Então, é o que a gente diz, a situação do GAPA hoje, ela é a imagem da situação da AIDS no Estado. O descaso, tanto social quanto de gestão, é o mesmo, é a cara do GAPA. Se tu passar lá e ver a placa do GAPA lá, que rasgou e está lá rasgada, é a mesma situação que a gente vê com as pessoas que vivem com AIDS aqui no Estado. Será que não seria possível fazer uma campanha, já que falamos de redes sociais, pelas redes sociais, com as pessoas em prol do GAPA? Pode ser, talvez pelas redes sociais a gente conseguisse fazer alguma coisa assim. Eu me lembro, talvez vocês se lembrem, algumas de vocês, que lá em 98, 99, já não me lembro mais, a gente fez uma grande campanha que se chamava Casa Nova para o GAPA. Naquela época nós já estávamos tentando reformar a casa já estava numa situação ruim. E essa campanha ela foi feita no Dado Beer, tá? Veio o Chico César, desenhou camisetas para o GAPA, teve vários pessoas que fizeram imagens, fizemos um monte de coisa, fizemos uma festa no Dado Beer, o Dado Beer deu a festa para nós, vamos ver se acontece isso novamente. E não funcionou. Carlos, nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. O assunto Teria telefone de contato, de repente, para deixar um e-mail, alguma coisa para as pessoas que têm interesse. Sabe, já começa agora. Eu acho. É aquela coisa, hoje nós não temos nem e-mail. Na verdade, a gente tem a fanpage do GAPA, que entrar lá no Facebook tem a fanpage do GAPA. Então... Facebook, GAPA no Facebook. Então, Frente a Frente de hoje fica por aqui. Nós queremos agradecer a participação do Carlos Alberto Duarte, vice-presidente do GAPA Gaúcho. Até a próxima semana.